Vamos começar resolvendo o 1611 para clarificar aqui os conceitos e depois fica o 112 para vocês fazerem. Ele é igualzinho, vai mudar só o vetor posição, tá? E mais para frente eu coloco um outro um pouco mais complexo para vocês terem uma ideia do tratamento quando se faz uma situação não tão simples assim. Mas não vamos nos preocupar, o recado é com os exercícios mais para o final da lista, porque eles são complicados até demais, tá? Então, esses dois primeiros, o 16.127 que eu vou fazer também, e mais um que é o sequência do 113, são bons para praticar, tá? Fora esses, depois a coisa começa a ficar muito complicada e não vale a pena, principalmente nessa nossa situação de aulas, né, por videoconferência e tudo mais, tá bom? Então fica aí, 111, 112, 127, o 113 também, se não me engano. 111 diz o seguinte: a gente tem uma argola que ela é lançada numa superfície áspera de maneira que ela tem uma velocidade angular de 4 radianos por segundo. E a velocidade está indicada aqui, inclusive, com a sua orientação. Esse aqui é o sentido anti-horário, então a gente consegue descrever esse vetor também. E uma aceleração angular alfa de 5 radianos por segundo ao quadrado, também indicado na mesma direção e sentido, de modo que também é uma aceleração negativa, né, do ponto de vista aí dos vetores. Quando ele fala superfície áspera, é para garantir que não está havendo deslizamento, essa argola, essa roda aqui embaixo, tem contato e esse contato não permite deslizamento, ela não está patinando, tá? Além disso, o seu centro, o ponto O, tem uma velocidade de 5 metros por segundo positivo aqui em relação a x e y, né? Então, o nosso sistema de referência é o tradicional dessa maneira, e nós temos também que as rotações são positivas conforme esta orientação da regra da mão direita. Perfeito. Tem uma velocidade de 5 metros por segundo, uma desaceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Presta atenção que a aceleração está no sentido contrário da velocidade, no sentido contrário do deslocamento, então trata-se, na verdade, de um movimento desacelerado. E o que ele quer saber qual é a aceleração no ponto A nesse instante. Que instante? O instante em que o A está lá no alto do aro da circunferência. Muito bem, aqui tem as expressões da velocidade, no tratamento vetorial, mas nós estamos falando de aceleração. E a aceleração tem uma equação equivalente, tratando também da forma vetorial, que é o seguinte: uma aceleração que combina o movimento de rotação e translação. Eu vou botar os índices daqui a pouquinho. Isso vai ser igual a uma outra aceleração que faz a parte de translação exclusivamente, e mais as componentes da aceleração de rotação, tá? Que são duas, na verdade, uma componente tangencial e uma componente normal, tá? Então isso aqui é o que se refere à parte de rotação, aqui se refere à parte de translação, e aqui é o que combina as duas coisas. Quando a gente olha aqui na nossa figura, a gente tem que o ponto O está central e ele só vai fazer um movimento horizontal conforme o aro, né, vem para a direita, e como ele está sendo desacelerado, no final dos contos ele vai ir para a esquerda também em algum momento, mas ele só vai transladar. Então aqui está o primeiro índice. O ponto O tem a aceleração que corresponde à aceleração do movimento de translação. Isso significa, então, que o ponto A que eu estou investigando pode ser assumido como a aceleração que tem as duas componentes, e aqui, então, tem a componente de rotação. O que a gente precisa fazer? Então, é reescrever isso de tal maneira que a gente consiga agora fazer a equação e resolver. Essas duas partes não tem muita modificação, né? Muita coisa para se alterar, mas a parte de translação, da aceleração tangencial, é um produto vetorial, né? Então a gente vai escrever, e aqui nós estamos falando
de um vetor que liga O até A. Então, A, O, conforme o Hibbeler ensina. Esse é um vetor e tem a componente da aceleração normal, que é um menos ômega ao quadrado, e um produto escalar com o mesmo vetor de O até A. O vetor de O até A é esse vetor aqui. Ele está alinhado com o eixo Y e está direcionado para cima. Ele vai ser positivo. Eu gosto de escrever, aqui nós temos uma equação vetorial com vários vetores. Eu gosto de escrever esses vetores, eu gosto de listar aqui para a gente depois só ler, colocar e fazer a conta, sem se preocupar em ficar escrevendo passo a passo e pode comer um sinal, sabe que isso acontece. Bom, a aceleração do ponto A a gente não consegue, a gente vai descobrir que a gente não sabe dizer se ela é exclusivamente horizontal, vertical, se ela é a soma das duas coisas, então vamos deixar ele em aberto. Então, beleza, a aceleração do ponto A é simplesmente a aceleração do ponto A, mas já a aceleração do ponto O, a gente sabe que ela está direcionada para trás, na horizontal, portanto, ela é menos 2i, e aqui está a unidade em metros por segundo ao quadrado. O próximo vetor nesta linha aqui é o alfa. O alfa, nós sabemos qual é o valor de alfa. Alfa é 5 radianos por segundo, mas tem essa orientação negativa. Então, menos 5k radianos por segundo ao quadrado. Certo? A velocidade... Bom, falamos o vetor. O vetor que liga o ponto O até o ponto A é o próprio raio da circunferência, e o ponto A está convenientemente, né, colocado na vertical, portanto, vai ser o seu módulo de 0,3 na direção de J. Isso é dado em metros. Tudo bem até agora? Até agora, tranquilo, né? Estamos descrevendo os vetores e falta o último vetor, que nem precisamos nos preocupar tanto com a orientação, por causa do produto escalar, né, que vai ser o escalar ele mesmo, vai aparecer como ômega ao quadrado, mas em todo caso, para deixar bonitinho, é menos 4k radianos por segundo de velocidade angular. O que nos leva a reescrever a equação aqui de cima com esses valores substituídos dessa maneira. A aceleração do ponto A vai ser a conta que envolve a aceleração do ponto O, que é menos 2i, mais o produto escalar de menos o módulo de alfa na direção de k, e o vetor r, que é, na verdade, 0,3j, certo? Perdão, alfa é menos 5, né? Eu tenho esse valor, tem muito valor dado aqui de mão beijada, então está até estranhando. Menos 5k, vetor 0,3, menos, e agora o valor de menos 4 elevado ao quadrado, que vai dar isso aqui mesmo, escalar 0,3j. É uma equação vetorial que não é das mais complicadas. Nós temos o produto escalar entre k e j, a gente vem aqui, i, j, k, vamos fazer mais um i e um j. Nós estamos fazendo um produto de k com j dá menos i, porque eu estou vindo nessa direção, aqui é negativo, isso aqui é positivo, só para lembrar. Só que eu vou fazer aqui k com j dá menos i, só que eu tenho menos 5, então vai ser mais i. Eu vou ficar então assim, com esse produto vetorial, menos 2i, e aqui deu o quê? 5 vezes ponto 3, dá 1,5 positivo em i. Do lado de cá eu vou ter menos 4 ao quadrado, 16, 16 vezes ponto 3, 4,8, com esse sinal negativo, menos 4,8j, esse j aqui. Aqui, então, a gente já começa a perceber que nós temos duas componentes. A aceleração do ponto A, então, menos 2 com mais 1,5 dá 0,5, né? Menos 0,5i, menos 4,8j.
J. Isso em metros por segundo ao quadrado. Módulo da aceleração, perdão, do ponto A é menos 0,5 ao quadrado mais menos 4,8 ao quadrado. Isso vai dar 4,83 metros por segundo ao quadrado, tá? E, então, se a gente quiser o θ desse vetor, é o arco tangente de y a y a x. Menos 4,8 menos meio, com todos os menos aqui se vão embora, então a gente tem um arco tangente que equivale a um ângulo de 84,05 graus a partir do zero medido neste ponto, certo? Então é um vetor que está quase aqui no 90 graus, ponto A, quer dizer, quase não, ele tem que estar aqui, mas ele tem uma inclinação de quase 90 graus em relação a esta horizontal. Então, alguma coisa que está bem aqui inclinado para cima, tá? Melhor, para baixo, né? Porque são os dois negativos. Ok? Bom, então esse foi o 111 e deixo com vocês aí o 112, que é a mesma coisa, mas agora o cálculo envolve o ponto B. Então, a única coisa que vocês têm que mudar nesta análise é o vetor de posição, que vai ser agora o vetor de O até B, tá? Mas ele está indicado aqui 45 graus, não vai ser complicado. Se você trocar a ordem, por exemplo, eu fiz aqui, né, aqui até que estava meio óbvio que o ponto O só pode transladar, então ele entra nesse ponto aqui da equação. Se você trocar, errar ou quiser fazer diferente, não importa. Então aqui entrar o valor de menos 2i, isso aqui é a sua incógnita, você vai ter que compensar o vetor também. Porque a partir de agora, né, eu estou fazendo um vetor de O até A, dá ponto 3J. Mas se você inverter, então você está considerando que o ponto A está fazendo a translação, vamos dizer instantaneamente, bem instantaneamente isso pode ser uma verdade, porque você sabe que a velocidade é tangencial, portanto ele está fazendo instantaneamente um movimento tangencial, uma linha reta, e o ponto A fica em relação a este ponto A fazendo um tombamentozinho, fazendo um movimento, ou em relação até o próprio Cia que está aqui, ele também está fazendo uma rotação. Ok, esse não é o maior problema, mas se você fizer esta definição, essa escolha, lembre-se que seu vetor agora vai ser do ponto que você disse que tem a translação para o ponto que você disse que tem a rotação. Então, em vez de ficar ponto 3J, se eu inverter, eu tenho que inverter esse vetor também. Eu vou ficar com menos ponto 3J, porque aí um vetor que sai de A vem até O. E o produto vetorial vai resolver a questão dos sinais e você vai ter o mesmo resultado, tá? O erro é você trocar as acelerações e esquecer de inverter o vetor. Tá bom? Bom, tenta lá o 112 e eu já vou resolver outro exercício, o 127, para colocar junto.